Pergunta filosófica do dia. Existe aleatoriedade em computadores? Sim, não, talvez. Mais ou menos. Mais ou menos. Olá, estudantes de programação. Sou o professor Yuri e essa é mais uma videoaula minha aqui na internet. Roda a vinheta aí, Ulisses. O tema de hoje é gerando números pseudo-aleatórios em C. Esse é um tópico extra do conteúdo sobre funções, no quais vimos na disciplina de Programação 2. Bom, respondendo à pergunta que fiz anteriormente, existe aleatoriedade em computadores? Anote aí. Aleatoriedade seria o mesmo que incerteza, algo gerado ao acaso, imprevisível. Em computadores, isto não é possível. Todo e qualquer valor obtido como dado de entrada pode ser previsível em um computador. Mas é possível simular a aleatoriedade. Como se faz isso? Utilizando um valor desconhecido e mutante como origem, como, por exemplo, o relógio do computador. Como exemplo, utilizaremos o exercício 1.9, localizado na apostila da disciplina de Programação 2 do curso superior de redes de computadores. Vamos ao enunciado do exercício. Sabendo que a função rand, localizada na biblioteca stdlib.h, retorna números inteiros pseudo-aleatórios entre 0 e 32.767, de acordo com a constante randmax, faça uma função que receba um número natural, n, e retorne um número pseudo-aleatório entre 0 e um número imediatamente inferior ao número recebido como argumento, no caso entre 0 e n menos 1. Aí é uma observação, né? Para que os números sejam gerados de forma diferente a cada execução do programa, faça uma chamada à função srand, da biblioteca stdlibh também, passando como argumento o retorno da função time, localizada na biblioteca time.h. Esta última deve receber por argumento o valor null. O exercício já está pronto aqui, né? Eu só vou explanar ele. Então, aqui foi construído a função pseudo-aleatório que retorna um número int. Como argumento para a função pseudo-aleatório, temos valor máximo, do tipo int. Esse argumento será utilizado como teto para o intervalo de números pseudo-aleatórios gerados. Isso quer dizer que os números pseudo-aleatórios gerados estarão entre 0 e o valor passado como argumento aqui para valor máximo. O valor passado como parâmetro para o argumento valor máximo. Vamos à função, ao corpo dela. Aqui temos a variável número gerado, do tipo int, que receberá o número gerado pela nossa função. E ela será responsável por dar o retorno. Aqui na linha 34 temos a chamada da função rand, que retorna, como foi dito no enunciado, um número entre 0 e 32.767. Para que possamos fazer com que essa função, o qual estamos construindo, chamada de pseudo-aleatório, retorne o número entre 0 e o número passado como valor máximo, devemos então pegar o valor retornado da função rand, utilizar o operador resto da divisão e utilizando como divisor o valor máximo. Sendo assim, o número gerado será igual ao número recebido da função rand dividido pelo valor máximo. Porém, em vez de pegar o quociente da divisão, irá se pegar o resto da divisão. Neste caso, rand, resto da divisão pelo valor máximo, irá retornar então o número gerado. E esse número gerado, na linha 36, é retornado para a posição do programa que fez a chamada à função pseudo-aleatório. Aqui mais acima, temos a função main, onde iremos utilizar a função pseudo-aleatório criada por nós. Temos aqui algumas variáveis já na função main. Primeiramente,
Vamos imaginar o seguinte: a função main irá ler um número, no caso, ler o número do teclado que o usuário vai digitar, como sendo o teto dos números, o teto do intervalo de números a ser gerado. Como eu falei, entre 0 e o número que o usuário digitar, menos 1. Então, temos aqui a variável teto, que irá receber a leitura do teclado. E iremos, no caso, neste exercício, gerar dois números aleatórios. O resultado 1 e o resultado 2 são duas variáveis que irão receber estes números pseudo-aleatórios gerados. Antes de começarmos a gerar os números aleatórios, se faz necessário chamar a função srand, localizada na biblioteca stdlib.h. Essa função ela determina qual será o valor inicial dos números aleatórios, ou seja, qual o número que será utilizado como base para a geração da sequência de números aleatórios. No caso aqui, como nós queremos utilizar números aleatórios que são diferentes a cada execução do programa, utilizamos como parâmetro para srand a hora atual do computador. Isso é retornado pela função time, tendo como argumento o valor null. Então, neste caso, quando o programa em C executa esta chamada da linha localizada aqui na linha 19, ele pega o número atual do clock do relógio, do computador, e passa para a função srand. Isso significa que a sequência de números pseudo-aleatórios gerados será diferente a cada nova execução do programa. Na linha 21, temos um printf que pede ao usuário para digitar o teto para a geração dos números. Na linha 22, temos a leitura desse valor teto. Nas linhas 24 e 25, vocês podem reparar aqui, temos a chamada da função pseudo-aleatório, passando o valor teto e retornando o valor para as variáveis resultado 1 e resultado 2. Reparem que a chamada nas duas linhas é a mesma. Porém, vocês vão observar que quando executarmos este programa, será gerado, possivelmente, dois números diferentes. Se diz possivelmente, porque já que a geração de números pseudo-aleatórios é, em teoria, aleatório, abre aspas, né? Pode ser que os dois números gerados sejam iguais. Porém, pela execução dos números, tem-se percebido que sempre são gerados números diferentes. E aqui na linha 27, temos então a impressão desses dois resultados, desses dois números gerados. Vamos à execução do programa? Temos aí a execução do programa. Conforme a gente viu, o programa iria pedir para o usuário digitar um número de teto para a geração de dois números pseudo-aleatórios. Então vamos dizer que queremos gerar um número entre 0 e 99. No caso, o teto aqui é 100. Está lá, números gerados 71 e 72. Executando o programa novamente. Agora vamos digitar um número novamente aqui, 100 como teto. E está lá. Temos agora os números 88 e 92. Reparem que os números gerados foram diferentes, porém o programa é o mesmo. Isso acontece porque utilizamos a função rand, que gera números pseudo-aleatórios em C. Essa função ela depende da chamada da função srand, conforme a gente viu, que utiliza a hora atual do relógio para a geração de números aleatórios. E era isso aí, pessoal. Então, acabamos de ver como gerar números pseudo-aleatórios em C. Se gostou, dá joinha aí e subscreve-se aqui no canal do IFC Sombrio. E caso não tenha sugestões ou dúvidas, pode postar comentários aqui embaixo também. Muito obrigado.